Então, vamos ver se já está tudo em ordem para poder começar e chamar ao palco os dois convidados dessa noite. Por favor, vamos receber o professor Clóvis de Barros Filho e o professor Leandro Carnal. Boa noite. Bom, eu queria saudar todos dentro desse auditório, os que infelizmente não entraram, mas que em algum lugar estarão nos vendo e ouvindo. Eu queria saudar a editora Papiros pela feliz iniciativa de propor esse diálogo, e eu queria saudar, finalmente, o meu companheiro de trabalho, que me deu a honra dessa colaboração e o privilégio desses momentos de enriquecimento e de aprendizado. Então, muito obrigado a todos, tenhamos uma excelente noite. Bem, boa noite a todos. É um imenso prazer estar na cidade onde eu trabalho, na Unicamp. É um imenso prazer estar nesse teatro lotado e muito, de fato, vocês não imaginam quanto, emocionado pelo sacrifício que a maior parte dessas pessoas fez para estar aqui. É um sacrifício enorme, teremos um aumento de gripe nas próximas semanas. E ver esse sacrifício do início ao fim, desde que me mandaram a primeira foto, é uma honra. Tal como disse meu amigo Clóvis, é uma honra compartilhar um espaço com a editora Papiros, com meu colega Clóvis de Barros Filho e amigo, mas também é uma honra que num Brasil com tantos problemas, que haja uma fila tão grande para ver pessoas debatendo ideias. Para mim, é do início ao fim uma emoção muito acima do que eu esperava nessa vida. Fila para debater com um filósofo e com um historiador. Não está tudo perdido. Não está tudo perdido. Não. Sabe? E também, só para passar a palavra ao professor Clóvis, saudar as pessoas que estão na praça e que também estão acompanhando e continuam sofrendo com o frio, mas com food trucks para poder consolar, e que também estamos com o coração na praça. Estamos aqui num auditório, mas estamos divididos com a praça nesse momento e também por aqueles que nos acompanham em casa pela internet. Professor Clóvis, por favor. Felicidade ou Morte é um livro que reproduz um diálogo entre nós, numa manhã de sábado, num dia de sábado, e uma reprodução bastante fiel do que foi dito naquele dia. Felicidade ou Morte não é uma alternativa sugerida ao leitor. Felicidade ou Morte é uma grande reflexão sobre o que tem que acontecer na vida para a vida valer a pena. Poderíamos sugerir inicialmente que a felicidade exigiria a plena satisfação de nossos desejos. Como desejamos o tempo inteiro, como somos desejantes todo o tempo, a felicidade seria essa ininterrupta satisfação desses desejos para que fossem substituídos por novos imediatamente satisfeitos e que tivéssemos condição de satisfazê-los ininterruptamente e o poder de fazer com que isso acontecesse. Bem, perceba a imensa dificuldade de enxergar felicidade dessa maneira. Primeiro porque o desejo pressupõe conceitualmente a falta. É a energia que mobilizamos para aquilo que nos faz falta, para aquilo de que carecemos. Então, é claro,
é evidente, quando conseguimos o que desejamos, já não desejamos mais, e aí outros objetos de desejo aparecem. Portanto, o desejo que pressupõe a falta se aniquila, desaparece, ele se esvai na presença, na conquista, na vitória e na obtenção do que queríamos. Então, se a felicidade é ter o que se deseja, ela é rigorosamente uma impossibilidade. Porque ou desejamos e não temos, ou temos, mas aí não desejamos mais. Rigorosamente, felicidade seria, assim, a busca da aproximação física da cunhada, uma impossibilidade, a busca daquilo que nos escapará, a busca daquele carro na concessionária, mas não o seu, daquela casa que não é a sua, daquela posição no trabalho que não é a sua, mas que quando conquistada, deixa de ser desejada exatamente porque já faz parte do seu patrimônio. Bem, seria preciso lembrar que se o desejo é a energia que disponibilizamos para ir atrás do que nos faz falta, aquilo que nos faz falta são conteúdos de consciência, coisas que passam pela nossa cabeça e não nasceram conosco. Portanto, nossos objetos de desejo são, de certa maneira, aprendidos por nós ao longo de nossas experiências. E boa parte daquilo que desejamos tem a ver com nossas experiências na sociedade, na convivência, nos universos sociais frequentados por nós. Então, poderíamos dizer que haveria uma sociologia do desejo a fazer, uma investigação sobre as condições sociais próprias da definição daquilo que estamos autorizados a desejar para pertencer a esse ou aquele universo social. A felicidade, portanto, exigiria a investigação do que queremos e por que queremos o que queremos. O fato é que talvez tenhamos que concluir que a felicidade possa não corresponder a muita coisa de concreto e, por isso, ela seja objeto de uma luta permanente. Existe uma luta permanente desde que o homem pensa sobre a vida boa para impor as condições da vida feliz, aquilo que necessariamente tem que estar presente para que a felicidade aconteça, e isso parece ser do interesse de muitos. Portanto, poderíamos dizer que a felicidade é propriamente uma questão ideológica. Em outras palavras, é objeto de uma disputa e, é claro, nos tempos de hoje não é diferente. A cada passo que damos, somos bombardeados de informações, conselhos, dicas e advertências sobre o que seria indispensável e necessário para que a vida fosse feliz. Disso participam os meios de comunicação, os agentes sociais fortes que têm condição de, através dos seus recursos, nos convencer da pertinência dos seus conselhos. E o que é mais incrível, quanto menos a palavra felicidade corresponde a uma sensação, a uma emoção que nos é claramente percebida, mais ela se torna, por conta do seu vazio de ser, objeto de disputa na sociedade sobre o que é preciso para ser feliz. Assim, qualquer sociedade em que estivermos, haverá uma lógica da definição do desejo autorizado, uma lógica da definição do que devemos perseguir para que a vida seja boa. E você se lembrará, na escola, você passou o primário sendo advertido de que o primário era o caminho para o ginásio, isso no nosso tempo, não é? Que o ensino fundamental era dividido em duas partes. No ginásio já nos advertiam que a preparação era para o colegial. No colegial, sim, a vida valeria a pena, escolheríamos entre exatas, humanas e biológicas. No colegial tudo seria lindo e feliz. Quando chegamos no colegial, éramos informados que o colegial era a preparação para a faculdade. Já são 12 anos sendo adestrados a desejar e a perseguir troféus que seriam supostamente garantidores de uma vida boa. Quando você entra na faculdade, os primeiros dias, dá até a impressão que
havia uma pertinência naquilo. Os primeiros dias são de alegria, de gozo, de prazer, de felicidade, semana de bichos, muita sacanagem, muita mulher, muita bebida, muita coisa, bem bacana. Mas aí o que acontece? Você logo é informado que se ficar só na faculdade, vai perder o trem da história, nunca vai arrumar emprego, você precisa arrumar um estágio, é no estágio que você vai aprender as coisas. Na faculdade ninguém aprende nada, os professores estão ultrapassados. Aí você começa a desejar um estágio, vai com sangue no olho, faca nos dentes, atrás de um estágio, você consegue o estágio, aí você pensa, agora no estágio haverá felicidade, gozo, prazer, satisfação e alegria, mas logo te tratam de estagiário e você percebe que não é bacana, e aí você começa a perseguir a efetivação. A efetivação seria, de fato, a chave da felicidade. E num determinado momento da sua vida, porque a vida nem sempre é tão cruel quanto parece, você obtém o diploma da universidade e a efetivação, a carteira assinada. E nesse momento, 17 anos depois, de tanto desejo na falta, você diz, a vida chegou, velho, agora haverá alegria, haverá prazer, haverá gozo, felicidade. Você entra na empresa, primeiro dia de trabalho, e o teu chefe já olha para você um pouco blasé e diz, a empresa tem 15 níveis, só para você saber, você está no 15º, né? E a felicidade implicará você passar do G15 para o G14, do G14 para o G13, e você diz, e o que eu preciso fazer? Bater meta, obter resultado, dar resultado, concentrar o capital, dar lucro para o dono do capital, e assim por diante. Lá sai você focado, porque é preciso ter foco, e aí você descobre que metas são como cenouras que correm sempre na sua frente. Quando você alcança uma meta, ela não é mais meta, e aí você pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega. Um dia você encontra o chefe e pergunta, só por curiosidade, aonde é que você enfia tanta cenoura que eu trago para você? Mas você continua pegando cenoura, entregando cenoura, pegando cenoura. Num determinado momento da sua vida, você começa a ser tratado com letras em inglês. CEO, CFO, CYKO. Você começa a perceber que isso vale alguma coisa, mas tem sempre alguém acima. Até o dia que organizam uma festa, te dão uma placa. E quando te derem uma placa no mundo do trabalho, você já dançou. Você será substituído por alguém mais iludido e mais jovem. Nesse momento você começará a pensar, quando eu me aposentar, né? E quando você se aposentar, terá sobrado dinheiro para uma chacrinha, você pesca de maneira fascinante, e quando você tiver com 80 anos, a família chorando em volta, ainda haverá alguém, de maneira muito grave, solene, mas cândida, dirá, alto lá, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. Sem nenhum pudor, obrigado. Sem nenhum pudor, a sociedade terá te enganado, fazendo você acreditar que a felicidade dependia de uma ocorrência superveniente, que você tinha que mobilizar esforços para conquistar. Você conquistou tudo, assim no mundo acadêmico, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, sei o quê, titularidade, para no final alguém olhar para você e dizer, calma, o melhor ainda está por vir, será evidentemente fora daqui, longe daqui, porque no mundo da vida aparentemente somos condenados a desejar o que não temos e a nos entediar com aquilo que já conquistamos. Talvez a felicidade seja essa mágica capacidade de nos alegrar com aquilo que já é nosso. A felicidade seja essa competência muito rara entre nós e claramente desincentivada pela sociedade, que é essa competência de se satisfazer com o que é seu, de gostar daquilo que você já conquistou, de desfrutar da família que é a sua, de curtir o espaço de trabalho que já é o seu, de se encantar com os instantes de vida que você está vivendo, como a presença nesse auditório, e não permanentemente, de maneira erotizada e desejante, ir atrás das metas que sempre escapam pelos dedos, quer quando você fracassa, quer quando você é bem-sucedido.
Naturalmente, essa felicidade implicaria uma competência de ajuste com o mundo como ele é. Uma felicidade, portanto, desesperançada. Uma felicidade, portanto, que não espera do mundo mais do que o mundo pode proporcionar. Uma felicidade que exige uma sabedoria de harmonização da sua natureza com a natureza das coisas. Uma felicidade de conciliação e reconciliação permanente com os dados do mundo, sem que o tempo inteiro estejamos incrédulos e perplexos, blasfemando contra a ordem das coisas, sem perceber que estes são os dados de realidade que poderão ou não proporcionar a nós mesmos uma vida feliz. Uma felicidade desesperançada é uma felicidade de ajuste do próprio corpo ao mundo, o que implica uma certa competência para desfrutar do instante e, portanto, uma certa negligência para com o passado nostálgico, paixão triste por excelência, e as esperanças das projeções futuras, que nada mais são do que antecipações frias daquilo que fazemos, que gostaríamos que fosse, que desejamos agora, porque aparentemente nos carece e nos falta. Não, a felicidade implicaria esse doce encantamento com o mundo, tal como ele se apresenta, e evidentemente, um encantamento suficientemente preenchedor para que você não seja condenado a escapar, quer para a nostalgia da memória, quer para a esperança do devir. Perceba que não é fácil a tal da felicidade, e poderão perceber, isto exigiria também um certo apreço e um certo contentamento com aquilo que acreditamos ser nós mesmos, a nossa identidade, aquilo que julgamos ser a nossa diferença específica. Sabemos muito bem que a nossa identidade, aquilo que usamos para nos apresentar, é resultado de um aprendizado no mundo, num estágio de polifonia, onde vamos aprendendo aos poucos o que os outros acham de nós, e vamos aprendendo, sobretudo, o que estamos autorizados a usar do mundo para nos definir. Muitas vezes, a felicidade pressupõe que não percamos a face. A felicidade pressupõe que não sejamos explicitamente desautorizados pela sociedade, que não sejamos desmentidos pela sociedade. A felicidade pressupõe uma certa adequação e alinhamento entre o que pensamos de nós e entre o que o mundo social nos autoriza como definição de nós mesmos. E talvez, finalmente, porque o tempo escoa, a felicidade com certeza implica a possibilidade que temos de entender que a busca da satisfação dos próprios prazeres é uma busca insana, que busca o preenchimento de um saco que não tem fundo. E, portanto, atrelar a própria felicidade ao acúmulo de recursos materiais e simbólicos para si mesmo é atrelar a própria felicidade a um saco que não se deixará encher, por maior que seja a sua competência, eficácia e disposição. Por isso, talvez possamos aqui começar uma conversa propondo que a felicidade implica uma certa capacidade de amar e, portanto, de dedicar a própria vida a que outros se alegrem, já que 99% da nossa vida não é propriamente vida, mas é convivência. A felicidade implicaria essa competência de ir além do próprio ganho, do próprio prazer e do próprio gozo e enxergar a beleza da alegria de alguém que não se alegraria se não fosse a sua iniciativa, a beleza do sorriso de alguém que não sorriria se não fosse a tua intervenção, a beleza daqueles muitos alunos, por exemplo, que graças ao esforço de um professor puderam um dia pensar um joule melhor, 1 centímetro mais longe e, portanto, viver melhor com isso. A felicidade implicaria a possibilidade de ir além do egoísmo, do autocentramento e propor ao mundo o fluxo dos recursos, a distribuição adequada de tudo o que é, para que um só
não seja uma ilha de alegria, mas que todos possamos compartilhar juntos, em convivência, aquilo que o mundo tem de melhor a nos proporcionar. E aí sim, as condições de felicidade talvez estejam melhor preenchidas. Era o arranque inicial. Obrigado pela sua atenção, professor. Como eu imaginava, assim que o professor Clóvis começou a falar, 2 lindos bebês acordaram, um lá e um aqui. Logo, debates não são bons para os sonos dos bebês. Freud escreveu mais de uma vez que nós debatemos sexo, falamos de sexo, analisamos sexo, porque não o temos. Quanto mais eu debater sexualidade, maior sinal de que ela me escapa, de que ela vai longe de mim. Provavelmente, a primeira pergunta que eu fiz ao entrar no apartamento do Clóvis, em Higienópolis, na gravação desse texto, foi se a condição para a gente escrever um livro sobre felicidade seria nós 2 sermos felizes. E se ambos éramos felizes. E lembrei de uma história que não está no livro, mas está nas 1001 Noites, de um imperador persa, de um chá profundamente melancólico, que era o nome que a depressão tinha antes, profundamente melancólico e que quase morria de tanta tristeza por não alcançar felicidade, malgrado todo o aparato material e de poder ao seu redor. E este imperador então recebe o vaticínio, a profecia de um médico, que a única cura para um homem melancólico era vestir a camisa de um homem perfeitamente feliz. Então passam a perguntar ao vizir se ele era perfeitamente feliz, e o vizir revela que não, apesar do seu poder, tinha obstáculos. Passam a perguntar na corte, passam a perguntar no harém, quem é a pessoa perfeitamente feliz? E nenhuma pessoa diz que é perfeitamente feliz. Todos têm um obstáculo, todos têm um problema que impede a perfeita felicidade. E em todo o Império Persa correm mensageiros que, correndo pelas estradas, indagam quem é o homem perfeitamente feliz. E no meio do Monte Zagros, no meio de uma montanha remota, encontram um pastor, pastoreando ovelhas, o dia todo, há muitos anos, e perguntam a ele, você é perfeitamente feliz? E ele diz, eu sou inteiramente feliz. Não lhe falta nada, não me falta absolutamente nada. Então diz o texto, por favor, dê sua camisa para salvar o chá. Ele não tinha uma camisa. E esta é a grande chave da felicidade dele, não tendo medo de perder nada. Ele não tinha nada, e não tendo nada, não se apegava a nada. Nas mesmas fontes, nós podemos ler de uma outra princesa depressiva, parecia uma epidemia naquele momento, que desejou se matar no harém, por causa da sua melancolia, pegou frutas, deixou-as apodrecer, esmagou-as no fundo de um cântaro, e tomou aquele produto apodrecido de frutas doces, uvas, porque ela queria morrer, e tentou se envenenar. As frutas tinham virado vinho. E ela, ao tomar, não apenas curou a sua infelicidade, mas passou a esmagar frutas com mais frequência. E descobriu uma saída para essa infelicidade, que era o álcool. O problema do álcool, de qualquer droga, de qualquer produto que me tire da minha consciência, é que sua alegria é passageira e é escravizante. Por isso que ao lado de drogas, o produto mais comum e universal para alcançar a felicidade foi sempre a religião. A religião que oferece, como lembrou o professor Clóvis, um além perfeito, um mundo inteiramente perfeito, que pode ser um mundo de adoração de Deus, como no cristianismo, ou um mundo mais povoado de sexualidade, como no paraíso islâmico, mas um mundo perfeito, de um Deus que, ao me submeter a Ele, não é uma escravidão, porque Deus é da mesma essência, já que eu fui criado à sua imagem e semelhança. Logo, quanto mais eu me submeto a Deus, mais eu sou. Esta é a grande resposta teológica e provavelmente as religiões foram a resposta mais histórica e estruturada para alcançar a felicidade. Eu já disse mais de uma vez em palestras que acho realmente, sem nenhuma ironia, que a invenção do anjo da guarda é uma das coisas mais fabulosas do imaginário, especialmente católico. Um personal angel, só meu, só para mim.
que cuida de mim dia e noite. Um ser que, segundo a tradição católica, me acompanha ao purgatório, quando todos tiverem me abandonado. Um ser que está comigo todos os dias. Esta é a proposta que a religião dá, as religiões monoteístas. Esta é a imagem de que tudo é significado pela religião. Lembrando de uma frase de Teresa de Jesus, uma santa cheia de energia, que na Castela do século XVI reclamou ao crucifixo da sua dor imensa no joelho, que era a gota, e disse que não aguentava mais aquela gota, e Jesus disse a ela: eu mando essas dores a quem eu gosto, aos meus amigos. E aí Teresa respondeu como espanhola: é por isso que você tem tão poucos, porque só manda dores. A ideia de que dentro da religião tudo tem significado para a felicidade, a ideia dentro do budismo, que não é propriamente uma religião, que todo obstáculo, toda pessoa difícil está ali para queimar karma e para proporcionar um aprendizado do controle do eu, que todo trânsito, que todo parente, que todo cunhado, cunhada, nora, genro, sogra, que todo síndico, que todo professor veio na minha vida com um propósito. E o propósito diz respeito à domesticação do meu narciso, diríamos com a linguagem ocidental, do meu eu, com a linguagem do budismo. A filosofia que escapa dessa explicação nos propõe, especialmente no estoicismo, uma certa indiferença ao destino e aceitar, como diz o capítulo 2 das Meditações de Marco Aurélio, que hoje eu vou encontrar alguém irritado, que hoje eu vou encontrar alguém que é prepotente, mas essa pessoa vai me lançar um desafio. A paz pertence a você ou ela é sua? A paz é de quem? E eu que vou responder a isso. A busca filosófica e teológica da felicidade é uma busca histórica, tradicional, e ela é muito forte. E apenas em 2012, a ONU decidiu se juntar a essa busca e decretou o dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade. Agora, vocês sabem que há um dia para isso. A partir dessa decisão, vocês notaram que no mundo inteiro houve um aumento progressivo da felicidade. Um pouco antes disso, o quarto e penúltimo rei do Butão, pai do atual rei do Butão, país que eu visitei algumas vezes, sim? Só um minutinho, está dando uma interferência no microfone, a gente vai arrumar rapidinho. Ok, ok. Então, vamos continuar conversando. Deu. Aqui. Só falta religar, pronto. Então, voltando um pouquinho, depois que a ONU decretou o dia 20 de março como Dia Mundial da Felicidade, um pouco antes dessa data, aliás, o rei do Butão, pai do atual rei do Butão, que ficou pai esse ano, em fevereiro, o herdeiro nasceu, decidiu que PIB, Produto Interno Bruto, era muito seco para descrever um país. E como o Butão não tem PIB, ele fez a felicidade interna bruta, FIB, e decretou que o Butão era o país mais feliz do mundo. Isso se tornou, inclusive, um ponto de turismo no Butão. A primeira vez que eu fui ao Butão, fiquei impressionado com duas coisas em Thimphu, sua capital. Primeiro, o Butão é um país coberto de pés de cannabis, de maconha. Eles não utilizam, mas pela natureza e topografia do lugar, o Butão é tomado de maconha. Segundo lugar, por uma tradição oriental, existe a representação de falos, de pênis eretos em todas as portas, em todos os jardins. Um país com milhares de pênis e maconha é o país mais feliz do mundo. Relação ou não, provavelmente,
A relação central do botão está no budismo. Uma proposta que ensina a não desejar a felicidade, já que a felicidade desejada é o mesmo caminho para a infelicidade do que a tragédia ou a infelicidade em si. Porque se eu quero que algo ocorra, isso é tão danoso ao meu eu, como eu querer que algo não ocorra. Eu preciso me libertar de todas as oscilações de alma, de todas as oscilações que me prendem a essa samsara, a essa roda de reencarnações. A solução dada pela teologia monoteísta, pelo budismo ou pela tranquilidade estoica, ela tem uma fórmula de divulgação. Assim como Nietzsche disse que cristianismo é platonismo para estúpidos, existe uma fórmula de um certo estoicismo para estúpidos que se chama autoajuda. Um dos padroeiros da autoajuda, o Dr. Carnegie, nos Estados Unidos, em 1936, lançou a Bíblia da Felicidade Pequeno-Burguesa Ocidental Americana. Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro já vendeu 30 milhões de exemplares. Logo, a sua ideia é muito mais forte do que a ideia do meu livro com o Clóvis. Muito mais gente leu, e minha crítica ao livro pode ser pura inveja de não vender 30 milhões e a minha infelicidade diante da felicidade dos herdeiros do Carnegie. Por sinal, quando morreu, pouca gente foi ao enterro dele. Ele não soube fazer amigos, nem influenciar pessoas, não? Curiosamente. Eu vou sintetizar para vocês o livro que vende até hoje. O livro tem conselhos diretos e práticos. Eu não discordaria de nenhum deles. Você deve ouvir as pessoas, inclusive com quem você casou. É uma proposta radical. Você deve ter genuíno interesse nas pessoas, você deve parar de reclamar e nunca falar de doenças. Você deve ser positivo, você deve ser simpático e, acima de tudo, guardar o nome das pessoas. Você deve demonstrar que a pessoa é significativa para você. E isso faria você produzir amigos, influenciar pessoas. A ideia não é errada. Escutar uma pessoa é positivo, saber seu nome é uma maneira positiva também. O erro talvez seja o essencialismo da fórmula. Se todos seguirem essa fórmula, e todos farão amigos e influenciarão pessoas. O erro da autoajuda é o erro de todos que tentam estabelecer regras fixas para a humanidade. Pontos, decálogos, 10 passos para isso, 5 chances daquilo, porque pressupõe que todos os seres humanos sejam iguais e todas as situações sejam iguais. Nós devemos ser positivos. Como eu já contei uma vez numa palestra, dizendo que nem sempre ser positivo é bom, 2 homens, absolutamente bem-sucedidos, se encontram, e um pergunta, e o seu apartamento? Ele pegou fogo. E aquela sua esposa maravilhosa fugiu com outro. E seu emprego, fui demitido. Eu disse, pô, cara, conte algo positivo. E ele diz, meu exame de HIV. Ou seja, nem sempre ser positivo pode ser aquilo que eu espero. Nem sempre o resultado da gravidez, o que eu quero é que seja positivo. Por vezes eu não quero. Logo, não existe fórmula. Porque, como diz um grande filósofo que na adolescência me seduzia muito, Sartre, existe primeiro uma existência, depois existe uma essência. E não havendo uma fórmula, eu não tenho como expressar de forma direta e absolutamente dura que a felicidade tenha um único caminho, que tenha uma única maneira de ser. E aí é que eu tenho que dizer aquilo que decepciona as pessoas. Não há uma receita de felicidade. Neste momento, provavelmente, nós temos no planeta 7 bilhões de receitas de felicidade. E mais, é uma progressão geométrica, porque a felicidade que dá certo para mim, hoje, nessa faixa etária, talvez não seja a mesma quando eu tiver a minha chácara, o meu sítiozinho que o Clóvis profetizou aos 80 anos. Ou seja, naquele momento, minha felicidade talvez seja dormir sem refluxo, não? Acordar sem tontura, não? Controlar triglicérides. Se hoje minha felicidade é publicar livros e dar aulas, talvez lá seja dormir bem, acordar bem,
e olhar fotos antigas. Em cada momento, a felicidade é uma coisa completamente diferente. Este é o problema da autoajuda, ao pressupor o essencialismo de que existe um caminho. E este caminho não pode existir, porque não existe o ser humano. Só existem os indivíduos, como vocês e como nós, numa luta individual, específica, singular e irrepetível pela felicidade. Continuamos com sua intervenção, professor. Cada um de nós tem um pouco de energia para viver a cada instante. Essa energia, cada pensador vai chamar de um jeito. Gosto muito da nomenclatura de Spinoza, potência de agir. Haverá quem chame de libido, haverá quem chame de elan vital, haverá quem chame de vontade e até de tesão pela vida. Essa energia oscila. Seria fantástico se tivessem razão nossos colegas palestrantes motivacionais ao fazer acreditar que esta motivação, este encantamento e esta disponibilização de energia para viver dependesse exclusivamente de uma decisão de cada um de nós. Evidentemente que estamos no mundo e a vida é relacionar-se com o mundo. Você pode estar cheio de morar aqui, você viaja para longe, quando você descer do avião, o mundo estará à sua espera. Viver é estabelecer ininterruptas relações com um mundo que não sairá nunca da sua frente. E se o mundo se relaciona com você, o mundo te afeta, te transforma, te modifica e, portanto, faz oscilar essa potência de agir. Imagine mesmo uma senoide, aonde a potência sobe e desce ao sabor de encontros que, eu repito, raramente são decididos por nós, raramente são planejados por nós da maneira como eles de fato acontecem. Portanto, poderíamos entender a vida como estar à deriva num universo que em grande medida ignoramos e que se apresenta diante de nós com suas variáveis e suas características, sendo que alguns encontros são bons porque nos potencializam, nos enchem de energia e nos distanciam da morte, e outros encontros são ruins porque nos aproximam da morte, nos apequenam, nos brocham, nos humilham e nos retiram essência, nos retiram potência, nos retiram vida. Assim, poderíamos construir uma espécie de grade de valoração do mundo em duas grandes colunas: mundos que nos alavancam a potência e mundos que nos apequenam a potência, e isso, é claro, ao sabor dos encontros sempre inéditos que mantemos com o mundo ao longo da vida. Afinal, o mundo nunca será o mesmo, nós tampouco. Assim, mesmo que nos reunamos na semana que vem aqui, seremos outros, o encontro será outro, os afetos serão outros, e, portanto, a única coisa a não esperar é a repetição. Pois muito bem, você sai vivendo e vai percebendo que certos mundos suspendem a tua potência, e você poderia, como Spinoza, denominar a esse ganho de potência de alegria. Alegria, passagem para um estado mais potente e perfeito de si mesmo. Passagem para um estado mais energizado do próprio ser. Alegria, filé mignon da vida. Maior distância possível da potência zero e do seu fim. Alegria, momento em que no encontro com o mundo você absolutamente descobre mais de você em você, você encontra mais resistência para continuar existindo, você aumenta as tuas condições de energia para poder suportar novos encontros, e portanto a alegria é tudo de bom. Muito bem, nesse momento você pensa assim: deixa eu procurar aquilo que me alegra.
E aí, então, eu te diria que quando eu acordo às 5 da manhã, eu estou com a potência de agir baixíssima. Eu não sei, tem outros que não são assim. Eu sei que tem gente que acorda cantando, né? Pessoas que acordam cantando são detestáveis, eu lamento. É insuportável conviver com gente assim, né? As pessoas dão um pulo, abrem a cortina, dizem que o dia está lindo, não entenderam nada da vida. Aí é só uma brincadeira. Aí eu me levanto, é só inveja da minha parte, eu me arrasto até o vaso, e no gozado no vaso eu já ganho um pouco de potência. Depois eu tomo uma ducha, um pouco mais de potência, um cafezinho, um pouco mais de potência, saio de casa cedo para não pegar trânsito, deixo minha filha na escola, chego na universidade, começam a chegar os alunos, eu começo a falar, e é incrível como eu gosto do que eu falo, é impressionante como eu me encanto com o que eu mesmo digo. E eu não estou dizendo que é bom, não, eu estou dizendo que eu gosto, e para mim isso basta. Às vezes eu estou borocochô e eu digo, espera que você já vai começar a falar e isso já vai melhorar. Inclusive eu já sei o que eu vou dizer e fico esperando a hora de dizer para poder regozijar. É do caralho me ouvir. Então, às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando, e você perguntará o que cargas d'água aconteceu, e aí você é obrigado a admitir que entre 5 da manhã e 10 da manhã, a potência de agir subiu, e se alegria é ganho de potência, é forçoso reconhecer que eu fui afetado de alegria ao longo da manhã. Mas você sabe melhor do que eu, o mundo não dá colher de chá. A secretária do departamento entra, abre a porta sem pedir licença e diz, os outros professores, esses que acordam felizes de manhã, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. A minha potência de agir despenca. Abatido em pleno voo, sou obrigado a descer de cima da mesa, tenho que começar tudo de novo. Secretária que me aproxima da morte, secretária broxante, secretária apequenadora da vida, que numa única frase demoliu a minha potência. Eu acho que você entendeu, a isso denominamos tristeza. Passagem para um estado vital menos energizado, passagem para uma broxice aguda a caminho da morte. A tristeza é mesmo o aperitivo, a antessala. A tristeza é o caminho que temos que percorrer para chegar na morte. E aí, eu acho que você entendeu. O nosso esforço é pela alegria e contra a tristeza. O que podemos fazer para isso? Bem, usar a inteligência que é a nossa e tentar circunscrever mundos supostamente alegradores e nos afastar de mundos potencialmente entristecedores. Aonde está a dificuldade? A dificuldade está no fato de que, no ineditismo da vida, as nossas experiências não são garantidoras de sucesso na hora de antever, de antecipar o que vai acontecer quando o mundo se apresenta diante de nós. E muitas vezes, experiências alegradoras de ontem se convertem em profundamente entristecedoras, muito rapidamente, simplesmente porque somos outro a cada segundo e o mundo que nos afeta também. Um exemplo que eu adoro, e se estou aqui é por conta do que eu já falei, e não por conta do que eu nunca falei nunca, porque não poderiam me convidar se fosse por esses exemplos. Então, eu gosto muito de um exemplo de alguém que vem pela rodovia com fome. E aí vê lá, Casa da Pamonha, a 2 minutos. Não sei como sabe a velocidade em que eu me encontro, poderia estar a pé. Aí você chega na Casa da Pamonha de carro e você encontra a pamonha pelo olfato, né? E você já saliva, a pamonha começa a te afetar. Aí você desce do carro, você se aproxima da casa, a pamonha está ali, amarelinha, bem embalada, ela aparentemente tem super bom aspecto. Você pega a pamonha, o tato participa, ela está quente, você tira o elástico, você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, aí você degusta a pamonha, e aí o que acontece?
a pamonha te alegra. A pamonha te vivifica, te energiza, te potencializa, e você identifica na pamonha a causa da tua alegria. Nesse momento, você que usa a inteligência em busca de mundos alegradores, pensa, se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Pamonha autoajuda, pamonha qualidade de vida, pamonha politicamente correta, pamonha do caralho, pamonha, né? E todos os programas existenciais consagrados, consta a porra da pamonha. Você pega a segunda pamonha, gozado, já não alegra tanto a segunda pamonha, porque quando a segunda pamonha entra, já encontra uma, né? Então, você já tem mais milho do bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, a segunda pamonha é menos alegradora, mas você, fiel à pamonha, aferrado ao dogma das fórmulas existenciais, pede a terceira pamonha. Quando chega na 10ª, ela começa a agredir poderosamente. A 10ª pamonha entristece de maneira visceral. A 10ª pamonha você já não consegue comer fora do vaso. A 10ª pamonha vai te matar. E aí você entendeu que em meia hora, a pamonha que te alegrou ao paraíso te condenará à morte se você não parar de comer pamonha. O que vale para pamonha, vale para qualquer coisa, né? Matrimônio, por exemplo, quase sempre a lua de mel coincide com a primeira pamonha. Você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha. Eu sou... Sou obrigado a diversificar os exemplos, e contra a pluralidade peniana do botão do Leandro, eu venho com a minha pamonha. Aí, desencapa a pamonha, aí você degusta a pamonha espetacular, pamonha linda, e você pensa, eu sou um comedor dessa pamonha, essa pamonha me basta, pamonha eu tudo a ver, pamonha forever, né? Declarações de amor à pamonha, dali 5 anos não consegue mais olhar para a pamonha. Aí você resolve inovar, está na moda, e pede para comer um curauzinho. Mas quem vincular a própria felicidade a um curauzinho está fudido, porque não tem curauzinho todo dia, não há quem aguente, dá muito trabalho ralar o milho, é difícil de fazer, muito complicado, a ralação do curauzinho não é simples, ele desanda. Então, acho que você entendeu, nem pamonha, nem curau, nem filosofia, nem história, nem linhaça, que é insuportável de comer, né? Que nos aproxima da morte, que é como cair de boca na areia da praia, e portanto, eu acho que você compreendeu. Não havendo fórmulas, eu devolvo a você a responsabilidade da busca pela sua alegria. Não conte comigo para te ajudar, eu não consigo nem te enxergar daqui. Por que você acha que um americano de Massachusetts teria dicas para te alegrar que você com 40 anos de existência não descobriu ainda? De duas uma, ou ele é de fato mega blaster fudido, ou então você é realmente tonto e limitado. Definitivamente, se 10 lições para ser feliz garantissem a felicidade de todo mundo, já teríamos erradicado a tristeza, coisa que está longe de acontecer. Professor. O nosso amigo irlandês, Oscar Wilde, disse que apaixonar-se por si é a única forma de amor permanente. E ouvindo Clóvis, eu pensei nisso, né, nesse amor que ele descreveu ao próprio discurso. Este onanismo retórico que leva a um círculo permanente de uma vida voltada para si, que é uma questão boa de buscar felicidade, porque, ao contrário, diz o sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, que o defeito atual da felicidade líquida é que ela tem que ser atestada pelos outros. Então, eu tenho que publicar foto e o número de curtidas estabelece o meu felicitômetro. Então, eu tenho que saber se eu sou bom pelo número de pessoas que curtem meu Face, ou o número de pessoas que fazem da minha foto no Insta um sucesso absoluto. Esta vida projetada, que já era condenada no barroco por Calderón de la Barca, essa vida projetada na praça, no sentido de no outro, é uma vida problemática, porque nunca será suficiente. Um bom caminho contra este mundo líquido é exatamente centrar-se em questões que não dependam de terceiros.
Centrar-se em questões que sejam um projeto seu no diálogo com terceiros, mas que não dependa desses terceiros. Eu pensei várias vezes ao ser perguntado em entrevistas, quando me disseram que era felicidade, uma lembrança antiga e pessoal, mas vai ter sentido histórico, num colégio interiorano do Rio Grande do Sul, no fim da tarde de sexta-feira, íamos todos para a capela, a luz entrava pela lateral da capela, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, o vitral era azul, todos ficávamos azuis, era uma espécie de Vila dos Smurfs, todos éramos azuis. A irmã Heloísa tocava num lindo harmônio Schedmeier, um Panis Angélicos, um Pangelangua ou um Memoráveis, e a gente cantava afinado, porque naquela época as crianças cantavam afinado. E depois disso, íamos embora. Era o início do final de semana, não sabíamos de problemas no Brasil, apesar de estarmos no apogeu da ditadura militar. Nós nem sabíamos que havia uma ditadura. O mundo parecia feliz e estava ali a beleza, o equilíbrio, a certeza do amor familiar, que naturalmente pertence à construção da memória da infância. E assim, usando essa metáfora cloviana da pamonha, eu fui descobrindo inúmeras pamonhas. A primeira vez em Paris, a primeira viagem à Ásia, o primeiro passeio de balão na Capadócia, a primeira paixão, o primeiro beijo, que na minha geração a gente ainda lembra. Nas gerações atuais, como ele já ocorreu no berçário, ninguém mais tem essa consciência. E foram estes momentos de Fausto, estes momentos que o Dr. Fausto deve dizer na obra do Goethe: para, és belo, não há mais nada além disso. Este é o momento que você quer que pare, que nós fomos pontuando este pequeno rosário chamado de felicidade e levamos um tempo, no meu caso bastante tempo, para entender que a dimensão trágica da existência era uma coluna constitutiva da felicidade. Exemplifico. Não com o exemplo que Nietzsche dá ao falar dessa dimensão trágica. Não vou falar de Nietzsche diante do Clóvis, mas vou falar de uma outra coisa. A felicidade de vocês neste momento, nesse auditório, ela é diretamente proporcional ao sacrifício que vocês fizeram para chegar aqui. Logo, o frio, a espera, as varizes, a tensão, a entrada, a busca pelo lugar, a frustração, esperei tanto, eu gostaria de estar no colo do Clóvis, mas eu estou lá atrás, né? Essa busca, não, ela é explicada exatamente pelo esforço, aquilo que os franceses chamam de goût de l'effort, o gosto do esforço. E este gosto do esforço, ele justifica as coisas. Pode ser uma visão nascida com o individualismo burguês do Renascimento, reforçada no XIX, mas aparentemente tudo que nos vem fácil causa menos prazer. Por isso que ter muitos bens de uma família onde eles sempre existiram é menos prazeroso e feliz do que ter passado necessidade e viver naquele momento uma fase de prosperidade material. Durante muito tempo eu dividi escrivaninha com os meus irmãos na vida de adolescente, e isso causava alguns problemas. Depois, ao chegar a São Paulo, fui para uma pensão onde havia uma pequena mesinha ao vir fazer a pós, onde mal cabia uma máquina de escrever. Os jovens anotem essa palavra, depois o tio explica melhor. Mal cabia uma máquina de escrever, o livro ia no meu colo, e ali eu escrevia e estudava num quarto de pensão. Quando eu pude, eu fiz uma imensa escrivaninha, gigantesca, uma das maiores de São Paulo, que percorre todo o meu escritório. E lá, todos os dias, eu sinto a felicidade da escrivaninha. É a minha pamonha. Quando eu acordo, às 4 da manhã, com absoluta energia e feliz, cheio, cantando, absolutamente feliz, e vou para o banho, escrevo um pequeno texto na internet, vou para a academia e às 4h20 estou no supino, feliz. Então, muito feliz. Então, porque supino é legal, supino é legal. E ao voltar a casa por volta de 5h40 e tomar um outro banho, e já começar a tomar o segundo café e a escrever os primeiros textos
de artigos ou de livros, ou começar a ler, e quando chega às 7 da manhã e eu já li 100 páginas, a minha felicidade está no apogeu. Se eu for para a faculdade, se eu dividisse com o professor Clóvis a sala de aula, nós seríamos infelizes, porque a minha infelicidade aumenta ao longo do dia e à noite ela está maior. E eu sou um camponês que ama o nascer do sol. E como eu já pensei várias vezes, é essa diversidade que faz o mundo ser algo interessante. É haver pessoas que acordam cedo, é haver pessoas que gostam de produzir à noite e dormem durante o dia. É haver pessoas de variados fenótipos. É haver pessoas, como eu já disse, tenho que entender, há pessoas que gostam de coentro. E eu tenho que entender isso. Há pessoas que usam coentro, que colocam na sua própria comida e na dos seus filhos. E eu acho que isto, no fundo, é um gesto de liberdade. Liberdade pelo qual se luta desde a Grécia Clássica, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, nas propostas anarquistas, que resultou nisso, a capacidade de eu comer meu coentro. Não? E a minha capacidade de achar isso uma barbárie indescritível. Liberdade da diversidade, liberdade para todas as questões, liberdade para que a gente possa existir naqueles momentos em que a existência é mais trágica, a fila, o frio, a tensão. Será que eu vou conseguir chegar a tempo? Será que eu vou conseguir lugar? Quer dizer, estou aqui esperando há horas e ainda se eu não conseguir o lugar, e de repente o santo graal, o lugar, o cálice sagrado, a cadeira aqui, este lugar onde vocês querem estar essa noite, nenhum outro lugar no planeta. Neste lugar, esta é a pamonha sobre a qual todos os senhores estão sentados essa noite. E esta será lembrada no futuro como um episódio feliz, porque, como aprendeu o Fausto do Goethe, especialmente a segunda parte, não é pelo amor de Margarida, não é pelo poder diante do príncipe, não é pelas garrafas de vinho que jorram magicamente da mesa à medida que Mefisto lhe dá poder, mas é porque ele trabalhou a terra e viveu ano após ano a tornar um solo improdutivo produtivo. A ideia de que está no caminho, como diz o Machado espanhol, e não exatamente na meta, mas nessa produtividade daquilo que lhe torna feliz. Num fim de tarde, o Fausto olha para a terra, os camponeses felizes, e ele tendo feito uma vida significativa, uma vida que vale a pena ser vivida, Fausto se sentiu feliz. E aí ele cumpriu o pacto. No momento que ele disse, eu sou feliz, o demônio vai levá-lo embora. Mas aí Deus o salva, porque estamos na Alemanha, todo mundo valoriza trabalho, a cultura burguesa está em ascensão e quem trabalha não pode ir para o inferno. Essa é uma ideia já do início do século XIX. Mas, acima de tudo, eu queria dizer, antes de passar às considerações finais que o professor Clóvis e eu faremos, que exatamente nesses pequenos momentos, que para mim podem estar na alegria de estar aqui essa noite, e como Clóvis disse em São Paulo, e eu refleti nas palavras dele, sem ansiedade pela canja que vem depois. Ou seja, sem viver o momento seguinte, mas viver o momento atual. No momento que eu estou com amigos, e o privilégio da amizade se torna para mim a cada ano o grande privilégio da felicidade. O privilégio de estar em família, o privilégio de uma taça de vinho. Eu gosto de vinho, gosto muito de vinho, tenho que controlar esse gosto muito pelo vinho, porque em breve talvez o gosto me controle. Então eu preciso saber o equilíbrio, para não atingir essa híbris, esse desequilíbrio que na tragédia grega leva ao desenlace trágico. Gostar na medida, para que o vinho seja bom, para que a conversa seja boa, para que o trabalho seja produtivo, para que as pessoas sintam na sala de aula, no texto, num texto da internet, numa fanpage ou aqui essa noite, que as pessoas que realmente gostam do que fazem estão inteiras no lugar, estão diluídas ali, e não estão vivendo o momento seguinte. Isto para mim é a sabedoria faustiana, isso é a sabedoria que a idade trouxe. Todo o resto é um horror ao envelhecer, é um horror.
Quando dizem que é melhor idade, eu quero processar, espancar e esmurrar a pessoa que diz que quanto mais velho se fica, melhor. É um horror, gente. É um horror. A necessaire vai aumentando, é um horror, não dá. Porém, existe um equilíbrio que a idade pode trazer. Um envelhecimento da sabedoria que perde essa energia quase total da juventude e vai podendo selecionar estes momentos, pequenos momentos, grandes momentos e médios momentos. E saber que entre um e outro há um hiato, onde a dimensão trágica da existência se opõe. Como sair de São Paulo, como enfrentar trânsito, como enfrentar motoristas difíceis, como tentar estacionar aqui perto desse teatro, como tentar achar o nome da rua onde eu estacionei em Campinas. Aparentemente é uma gincana, quem acha o nome da rua é premiado. E vir e saber que para este preço que todos pagamos, existe esse gosto do esforço. E esse gosto do esforço, que pode ser por qualquer coisa, desta alegria de tocar uma música, de ouvir uma música, de escrever um texto, de ler um conto de Clarice Lispector, de escrever um texto. Você acaba construindo unidades de sentido. E elas vão constituindo este grande rosário de pequenas contas de felicidade, intercalados por momentos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, um pouco mais árduos e, às vezes, francamente trágicos. Amigos, um pouco de vinho, acordar cedo ou não, dependendo do seu biorritmo, investir no que vale a pena, trabalhar, pensar com ética e honestidade sua carreira, dar atenção às pessoas, coisas comuns, até conservadoras no seu enunciado. Essas vão tornando todas essas questões muito mais significativas. E eu posso dizer hoje a vocês, com tranquilidade, junho de 2016, início do inverno, aos 53 anos, que eu tenho certeza que eu sou feliz hoje, porque eu já não fui feliz no passado. E essa comparação que uma aluna me deu um dia num curso, traduzíamos a carta de Epicuro sobre a felicidade, esta certeza eu tenho hoje. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, não todo o tempo, mas especialmente às 4 da manhã, às 5 da manhã. A felicidade é muito intensa. E eu posso dizer isso porque eu já não fui feliz no passado. Já houve momentos mais difíceis, especialmente os momentos que eu perdi noção de lutar as batalhas que fossem as significativas. E lutei batalhas que eram secundárias, bobas ou absolutamente narcísicas. E isto leva um tempo para perceber. O problema é que a sabedoria sobe à medida que o corpo decai. Mas talvez seja isso que explique que o último aprendizado, o mais doloroso e inevitável, seja a morte. Mas aí também os estoicos e outros vão nos dar pista. Quando eu morrer, eu não serei mais. Logo, não haverá nenhum problema. Onde a morte estiver, eu não estou. Onde eu estou, a morte não está. Logo, a morte não é um problema. O problema é o que eu faço antes dela, o que eu faço a caminho dela, o que eu faço no momento que ela chega. E tendo dito essas coisas, nós temos um breve encerramento, por causa do nosso tempo. O professor Cláudio vai falar alguns minutos e depois eu vou também falar alguns minutos. Muito obrigado. Olha, esse encerramento só pode ser de agradecimento. Eu estava pensando aqui que esse debate, essa conversa, essa troca de ideias foi muito distante do que nós fizemos quando gravamos o livro. E cheguei até a pensar, por que será que naquele momento não fizemos assim? E claro, só há uma razão para isso, é que você não estava. A presença de vocês aí propiciou um novo encontro. Um encontro que não se repetirá. Um encontro que também não tinha acontecido antes.
E talvez, refletindo sobre esse encontro, tenhamos uma excelente pista para pensar sobre nossas próprias vidas. É muito comum no cotidiano das pessoas que elas assumam sem nenhum pudor estarem esperando que aquele momento passe logo. Assim, é comum que esperemos que a semana acabe logo. Tanto é que chamamos de happy hour o momento que a semana acaba. E happy hour, os meus estudos profundos de inglês me autorizam a traduzir como hora feliz. E a hora feliz, pasme você, no mundo inteiro, é a hora que a semana acaba. Como a vida estava na semana, a hora feliz é a hora que a vida acaba. Assim você passa o mês esperando o 5º dia útil. Você passa o ano esperando as férias. Você passa quinquênios esperando a licença-prêmio. Você passa décadas esperando a aposentadoria, sem perceber que cada segundo que você torce para passar logo, está torcendo para a vida passar logo, porque a vida está aí, neste segundo que você quer que acabe. Portanto, eu não vejo nenhuma diferença do suicida, senão pela covardia. O suicida já não suporta mesmo e acaba com tudo. Você, covarde, não acaba, mas torce para acabar logo. Suicida em conta-gotas, homem triste, que espera a semana para comemorar happy hour nas sexta-feiras, às 18 horas, para esquecer a semana que você empurrou com a barriga e viveu mediocremente. Sabe, estávamos lá esperando, professor Leandro e eu, nos apresentamos diante de grandes públicos quase que diariamente. E, portanto, de certa maneira, isto que acontece se inscreve numa rotina de trabalho. Assim, poderíamos ambos estar lá atrás pensando, vamos passar logo a régua nisso? Fala você, depois falo eu, cada um fala uma bobagem, respondemos umas perguntinhas, assinamos logo os 5.000 livros que temos que assinar, para poder ir embora, quando então, aí sim, chegando em casa, haverá alegria. Professor Leandro sempre um pouco mais tarde, porque a alegria dele é só às 4h20, fazendo supino. Aliás, gostaria que imaginassem professor Leandro 4h20, fazendo supino. Eu fico imaginando a indumentária escolhida para isso. Mas, de qualquer maneira, a minha começaria um pouco antes, dormindo mesmo. Agora, você pode imaginar que se nós chegássemos aqui e disséssemos, vamos logo com essa bagaça, que eu quero cair fora, porque isso aqui está entre o instante atual e a minha felicidade, que é a hora que finalmente eu for dormir. Então, vamos acelerar logo com isso. Você ia olhar para mim e dizer, o senhor é louco, estamos aqui esperando desde cedo para o senhor chegar e dizer que quer ir logo com isso, para poder chegar em casa? E então eu lhes digo, por que você tem direito e eu não? Se você chama de happy hour, sexta-feira às 18 horas. Eu que já fui até o estabelecimento que você trabalha, eu que já pedi seus serviços, eu que já contei com a tua zelosa prestação profissional. Você chama de happy hour na hora que eu vou embora. Você chama de happy hour na hora que o trabalho acaba. Você chama de happy hour a hora feliz na hora que tudo acaba e você fecha a tenda para ir embora. Porque você tem direito e eu não. Sim, happy hour para nós é a hora que sairmos daqui. Mas não, você sabe que não é assim. Estávamos lá atrás, professor Leandro e eu, sabedores, que o que está sendo vivido aqui não é mesmo repetível. Afinal de contas, estamos diante de pessoas que passaram muito tempo, investiram muita energia para presenciar um evento.
Estamos diante de outros que talvez estejam nos assistindo nos arredores desse teatro. Estamos diante de pessoas que fizeram um esforço que para nós é sim inédito e irrepetível de nos ouvir. Seria de fato lamentável que a nossa felicidade não estivesse aqui. Seria de fato lamentável que precisássemos sair daqui para ser felizes. Seria de fato lamentável que a nossa felicidade exigisse que esperássemos o tempo passar, evacuando uma obrigação que nos é corriqueira e cotidiana. Não, para nós é irrepetível. Ou a felicidade está aqui, ou não estará em nenhum outro lugar, porque é aqui que a vida se encontra. E a felicidade é um atributo da vida de carne e osso, vivida instante a instante. E não há porquê vender fácil para tristeza, patrimônio tão raro, patrimônio tão singular que é a chance de ter nascido e de continuar vivos. Possibilidade rara não, improvável, quase impossível, quase um milagre que nos autoriza continuar aqui. Por quê? Por que entregar de mão beijada? Por que entregar de mão beijada para uma vida apequenada, medíocre, onde você se limita a esperar o tempo passar? Não há o direito de fazer isso, esperar o tempo passar, dado o valor precioso que você tem nas mãos. E, portanto, claro, zelemos pela felicidade, zelemos pela vida, sabendo que ela se encontra exatamente nesse instante em que vos falo, e em nenhum outro instante. Nem no passado, que apenas lembramos em forma de memória, nem no futuro, que apenas projetamos em forma de vã esperança que nos aliena. Por isso eu vos digo, que bacana seria se cada instante vivido cobrasse de nós essa consciência, e que tivéssemos a certeza de que aquele momento poderia ser eterno, de que aquele momento é tão bom que poderia não acabar mais, de que aquele momento, já que tem que acabar, que se repita outras vezes, de que aquele momento é mesmo um momento especial, de que aquele momento é mesmo um momento que eu desfrutei com empenho, e eu estive naquele momento por inteiro, sem lembrar de nada, sem antecipar nada, mas apenas regozijando esse estado existencial que é o da vida, de uma vida que pode sim ser feliz. Acho que há um problema na pergunta: você é feliz? É que o ser e o felicidade não combinam muito. A felicidade não é coisa de ser, é coisa de viver, é coisa de existir, é coisa de estar no mundo. Não sou feliz. A verdade é que vivo feliz, pelo menos buscando isso, buscando a multiplicação de encontros alegradores, buscando o pleno desabrochar da minha potência nas atividades que escolhi para isso, buscando a maior entrega possível nos ofícios que deliberei serem os meus. E aí vejo mais chance de não torcer para a vida acabar, e de que happy hour seja sempre segunda, 4 da manhã, agora com o professor Leandro, fazendo supino, para que quando chegar às 7, eu já esteja bombando em sala de aula, preparado para enfrentar as mazelas de todas as secretárias empenhadas em me apequenar. Muitíssimo obrigado por terem vindo, muitíssimo obrigado por estarem aí, e pelo encontro. Valeu. Obrigado. Obrigado. Para encerrar, antes das perguntas, hoje, perto da hora do almoço, vendo as fotos que vinham em abundância sobre a fila aqui em Campinas, gente que saiu de lugares grandes e pequenos para estar aqui de madrugada num dia mais frio do que o normal. Eu sentei e escrevi rapidamente à mão, que não é comum, um texto que depois eu passei para o computador. E é uma reflexão de
3 minutos para a gente pensar nos que estão nessa plateia, os que estão lá em cima, os que estão na praça, neste momento, nos ouvindo, os que estão em casa. É uma reflexão sobre uma fila. E a reflexão que eu escrevi diz que existem 2 Brasis, ao menos. O primeiro é um Brasil que está nos jornais, o dos nossos dirigentes. Eles conspiram, eles cavilam, eles articulam sedições, violam as leis, traem uns aos outros e aos seus eleitores também. Insultam-se e todos com razão. Vivem para o poder dos cargos e das verbas. Esse é um Brasil podre, carcomido, uma massa de bolor, de ácaros, de corrupção. Eles rastejam com seu ventre na poeira do solo de Brasília. Maldição do livro do Gênesis para todas as serpentes traiçoeiras. Este primeiro é o Brasil de zumbis devoradores de trabalho e de impostos. Existe um outro Brasil. Ele é jovem e dinâmico. No segundo, há estudantes que enfrentam filas enormes para ouvir ideias no início de inverno. Neste outro Brasil, há gente que encara livros na fila, conversam, debatem. Debatem um futuro mais transparente e com vida. Este segundo Brasil me emociona muito. Essas pessoas ouvem, pensam, respondem, perguntam, aplaudem, criticam, refletem, ensinam pelo silêncio e ensinam pelos olhos vivos. É um Brasil de uma aurora, de um despontar de vida, de uma esperança, de um horizonte, para mim, emocionante. O primeiro Brasil que eu citei já me cansou em 1984, quando no fim do curso de História eu fui a comícios pela restauração das diretas já, e o Congresso derrotou a democracia pedida nas ruas. O segundo Brasil eu reencontro nas salas de aula, nas ruas, nas filas, em noites de autógrafos, e especialmente nessa noite. São todos jovens, alguns com 70 anos, outros com 16. São o sangue que faz bater o coração da terra de Santa Cruz. O primeiro Brasil tem poder, mas não é feliz. O segundo Brasil não sabe ainda da extensão do seu poder, mas é alegre. Na escuridão da crise que vivemos, cada um que eu vi hoje, aqui, é uma vela forte, decidida, luminosa, com luz própria. Obrigado a vocês deste outro Brasil. Hoje, um velho professor termina o dia emocionado por ter aprendido, mais uma vez, que este é o Brasil do futuro e o futuro é de quem ama. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Muito obrigado. E temos agora uma sessão de perguntas. Antes da sessão de perguntas, eu só quero dar um aviso rápido para conhecimento de vocês e dos professores. Nós estamos aqui com o teatro lotado, mais de 700 lugares. Nós temos lá na praça aproximadamente 2.000 pessoas. 2.000 pessoas ficaram de fora. E o nosso site está com audiência de 5.000 pessoas assistindo esse congresso. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui na internet e principalmente na praça, que estão enfrentando o frio. E agora a Luna vai ler algumas das perguntas que foram feitas para cá. Agradeço a todos que fizeram as perguntas. Nós juntamos algumas que são semelhantes e vamos tentar fazer todas, se o tempo permitir. Muito obrigado. Professores, a primeira é da internet, então, uma das 5.000 pessoas que enviou. Por que as pessoas deste século estão cada vez mais ansiosas e desesperadas para demonstrar certa felicidade nas redes sociais? Essa felicidade é real? Outra pergunta também da internet pediu para vocês falarem sobre o uso excessivo de antidepressivo e essa relação com a felicidade. E, por fim, aqui, de uma das pessoas aqui da sala, até onde você pode chegar para ir atrás dos seus momentos de felicidade? Vale a pena passar por cima de certos preceitos éticos?
Aí ele dá como exemplo furar a fila para entrar num auditório. É justificável se for buscar a sua felicidade? Talvez. Ética começa com você, Clóvis. Eu vou começar pela última, porque ouvi a palavra ética e me senti atraído. Quando surge a palavra ética, e nós aí nos remetemos ao pensamento antigo mesmo, a ética era uma grande reflexão sobre a vida boa. A ética era também uma avaliação da vida. E assim, poderíamos entender a ética como a atribuição de um valor a uma trajetória a partir de critérios que a definiriam como bem-sucedida ou não. E, pelo menos para Aristóteles, o grande critério que indica o sucesso da vida é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. Isso vale para plantas, animais e nós mesmos. Assim, claro, a ética é uma ética da felicidade, porque a felicidade, eudaimonia, é exatamente isso. É devolver ao cosmos, em performance, em ato, aquilo que a natureza nos deu em possibilidades, em potência. Quando a vida nos permite isso, nós, a cada segundo, buscando a excelência de nós mesmos, vamos fazendo os dias da vida pretextos de superação, para que possamos alcançar o mais longe que a nossa natureza nos autoriza. É claro que essa ideia de ética como ajuste à ordem cósmica é uma ideia que não se manteve, entre outras razões, porque o homem passou a acreditar na modernidade que o universo não é como Aristóteles imaginava, um todo ordenado como uma máquina. Então, neste caso, a ética deixa de ser esse pertencimento à máquina e passa a ser outra coisa. Assistimos à passagem de uma ética cósmica para uma ética humanista. E aí, poderíamos dizer que o certo ou o errado da vida, das condutas e das decisões passa a ter a ver com o que nós mesmos deliberamos como certo e como errado. A ética, portanto, passa a ser um uso coletivo da inteligência em busca da identificação dos princípios de convivência que são inalienáveis e garantidores da melhor vida para todos. Esses princípios de convivência são chamados por muitos hoje em dia de valores. E o termo não é ruim, porque de fato são atributos de conduta profundamente preciosos, porque se desrespeitados, claro, semeiam a desarmonia, semeiam uma convivência ruim, semeiam a tristeza de muitos e assim por diante. Portanto, perceba, a ética passa a ser uma arte da convivência, onde todos estamos convidados a, através do uso da inteligência coletiva, decidirmos nós mesmos o tipo de convivência que queremos para nós. Então, se você acreditava em algum momento que a ética fosse uma tabela pronta e acabada, com duas colunas, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, ou simplesmente um código, ou uma espécie de norma qualquer que define o que é certo e o que é errado, saiba que a ética cobra de nós mais do que isso. A tabela estaria caduca segundo a segundo, dado o ineditismo das situações que temos que encarar. E, portanto,
A ética é mais do que o respeito ao certo e ao errado, é a inteligência coletiva do homem em busca da identificação daquilo que nos é mais fundamental, daquilo que queremos respeitar. Para isso, é fundamental que saibamos que nossas condutas são meios, e meios só são pertinentes se sabemos bem aonde queremos chegar. Isso vale para um casal, uma família, uma empresa, uma organização, uma cidade, um país e a própria humanidade. Só teremos lucidez para identificar princípios de convivência se soubermos exatamente o que queremos para nós enquanto coletivo, enquanto humanidade. Por essas e por outras, estamos todos convidados. Nenhuma verdade se antecipa à nossa lucidez deliberativa para levantar a mão e dizer em alto e bom som o que gostaria que fosse necessariamente respeitado para que a convivência fluísse da forma mais honesta e justa possível. O que poderia ameaçar a ética? É tudo o que ameaça a convivência. E é claro, chamaríamos a essas iniciativas de canalhas, exatamente por quê? Porque em busca da satisfação do prazer de um, de dois, de três, de uma comodidade, de um lugar ao sol, de uma cadeira à sombra, usamos de estratagemas e de artifícios que desrespeitam os acordos, as combinações e os princípios que todos nós deliberamos respeitar. A canalice fragiliza o tecido social. A canalice destrói a sociedade. A canalice na aritmética dos ganhos e das perdas, ela fragiliza a sociedade, porque o ganho obtido pelo canalha jamais compensa as mazelas que ele acarreta junto aos demais, e a esse arsenal de tristeza que ele é capaz de produzir a partir da sua iniciativa. Por essas e por outras, vai aqui a minha resposta. A busca da felicidade deve sim estar circunscrita e limitada ao respeito pelo outro, porque 99% da nossa vida é com o outro. 1% é você e o pôr do sol, você e a cerejeira, você e um andar solitário. 99% é na fila, 99% é do lado do cara do lado, 99% é no diálogo, no debate e na interação. Se a convivência não for boa, a vida de cada um também não poderá ser. Portanto, o zelo pela convivência, a proteção da convivência sadia é condição fundamental para que busquemos, cada um, uma vida particular, feliz e digna. Eu só tenho a reforçar o que já foi brilhantemente exposto pelo Clóvis, e tomando tanto ética Nicoma como ética à maneira dos geômetras, de que não pode haver uma ação ética que ignore o grupo, o bom e o belo aristotélico. Ele diz respeito também à vida social, já que a ética, diz Aristóteles, e os valores, como nós diríamos hoje, podem ser aprendidos. E todos têm potencial para esse aprendizado. Mas eu quero voltar também às duas primeiras questões, que dizem respeito a uma das grandes cafonices do mundo líquido, a necessidade de ser feliz. A felicidade é muito interessante e muito boa, mas tem que ser feliz todo o tempo. E acrescentar a cada frase RS, 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 ou KKK, ou LOL, LOL, LOL. A cada frase ter que demonstrar que tudo é tomado de felicidade. É de uma cafonice indescritível. A felicidade não pode ser permanente. A brevidade de alguns momentos plenamente felizes é a confusão que a gente pode estar fazendo entre a tentativa de ser alegre e o projeto de vida que é a felicidade. A ideia de que a ética produz uma vida feliz, se nós tomarmos um tema que eu já fiz um café filosófico sobre ele com a CPFL, que foi sobre Etienne de la Boétie, é a advertência de que os canalhas, os maus, não têm amigos, eles têm apenas cúmplices, já que os maus se entretemem. Logo, usando uma linguagem um pouco mais contemporânea, que Etienne não dominava, o mal sempre teme a delação premiada do outro, enquanto que o ético tem amigos, que ele sabe com os quais pode contar.
Por que nos medicamos tanto e não nos medicávamos tanto no passado? Primeiro, uma resposta cartesiana. Não havia esses medicamentos no passado. Resposta cartesiana. Porém, nós não aceitamos mais qualquer restrição ao conteúdo eudaimônico, ou seja, dessa felicidade filosófica, e achamos que se eu estou distraído, eu devo tomar Ritalina. Se eu estou insone, eu devo tomar um medicamento que me induza ao sono. Se eu estou ansioso, o Brasil é um dos maiores consumidores de Rivotril do planeta Terra. E se eu estou sem desejo sexual, só pode ser o fato de que eu esteja precisando de um medicamento que estimule esse desejo, quando pode ser apenas a mensagem do corpo dizendo, valeu, acabou. Pronto, aceite que foi, né? E cultive as memórias daquilo que foi. Esta é uma ideia hoje, por quê? Ao ler um livro chamado O Demônio do Meio-Dia sobre a depressão, escrito por um grande autor, Solomon, esse livro me trouxe muitas luzes, porque eu tinha um pensamento muito pouco organizado sobre a depressão. Depressão é uma doença grave, que atinge algumas pessoas e precisa de acompanhamento médico estrito, psiquiátrico, e deve ser muito, muito levada a sério. Nós temos preconceito com doenças que não são de origem bacteriana ou viral. A depressão é uma doença. Tristeza não é doença. Perdi minha mãe, estou triste. Você seria um monstro se não estivesse triste. Estou desempregado, estou triste. É óbvio, seria um grau exaltado de psicose se você tivesse perdido o emprego e voltasse alegre pelas ruas. Então, a tristeza não é um mal. A depressão é um mal. E a confusão entre elas nasce dessa liquidez moderna de que acha que é obrigatório o tempo todo estar feliz. O que torna a refeição especial é que antes dela houve dezenas no quilo. Aquele quilo dedicado ao grande Lavoisier, onde nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Onde aquela couve-flor foi para o banho-maria às 9 da manhã e eu vou comê-la já quase biológica, já quase viva. Essa refeição não é especial, ou não deveria ser especial. Mas a refeição que eu fiz, ou num restaurante bom, ou que foi feita por quem eu amo, ou em ambiente familiar, muito especial, esta me torna mais feliz. E essa oscilação parece que foi excluída, já que as pessoas fotografam a comida do quilo, publicam no Face e dizem esta frase absolutamente fática: estou almoçando, kkkk. Ou seja, isso é patológico, absolutamente patológico. Aí eu digo um conselho que eu digo no início de todo seminário na universidade, de todo processo de troca. Quando nós estamos em silêncio, a ideia não é minha, é de um escritor irlandês. Quando estamos em silêncio, o mundo inteiro tem dúvida se eu sou um idiota ou um gênio. Quando eu abro a boca, essa dúvida se resolve. Então, vamos provocar a dúvida nas pessoas com mais frequência e falar sempre que eu acho que há algo relevante a dizer, expressivo, que manifeste um desejo ou um incômodo meu, independente da minha formação. E quando eu não tiver nada a acrescentar, que já não tenha sido dito, isto vale para todos os ambientes, para reunião de departamento em universidade, para debates políticos, para reunião em família. Tenham o gesto absolutamente mágico do silêncio e do aproveitamento das coisas que estão sendo ditas. Nós temos que recuperar o direito à tristeza e a capacidade, todos nós, eu inclusive, de ficarmos em silêncio quando nada nos ocorrer mais para dizer. Obrigado. Passar para outra. Professores, a gente está com várias perguntas, então estou tentando juntar algumas. Eu vou fazer 2 temas um pouco diferentes, tá? Se a felicidade só existe em comparação à sua ausência, a infelicidade é condição sine qua non para ser feliz? Se sim, não é um paradoxo? A outra é: qual a relação entre felicidade e estar em paz? E aí, mudando um pouco o tema,
Qual o sentido da felicidade fora de uma sociedade capitalista, sem perspectivas de consumismo e perfeccionismo da vida imposta pelo mercado? Essa veio da internet. E mais uma da internet, mais ou menos nessa linha. O desejo de felicidade, exposto pelo professor Clóvis e Karnal, é característico do sistema capitalista? Ou, em países asiáticos, por exemplo, não afetados por esse sistema, essa felicidade também é buscada e dessa forma? Quer que eu... Por favor. Olha, primeiro, a primeira pergunta, eu definitivamente tento buscar nesse tema alguma positividade e, portanto, tudo que tentei, a título assim muito rápido, de elencar, não requer a infelicidade como referência. Então, falei do pleno desabrochar da própria natureza. Perceba, estou me referindo a alguma coisa muito positiva e que basta por si, né? Não é em relação à infelicidade que essa felicidade aí se define. Quando eu digo que existe também a felicidade, poderia pressupor essa competência para proporcionar, fazer alegrar, diminuir a angústia, existe aí também uma positividade que não requer a sua ausência para se definir. Portanto, de certa maneira, quem fez a pergunta tem alguma razão. Se a felicidade requeresse a infelicidade para se definir, toda definição seria tautológica e insatisfatória. Eu, sinceramente, não creio ter a competência para dizer de maneira muito clara o que felicidade quer dizer, muito menos de dar à felicidade uma definição satisfatória, mas os elementos que o professor Leandro e eu, de certa forma, levantamos e concordamos em grande medida e que podem fazer parte de um estado de felicidade, esses elementos são bastante positivos. No que diz respeito à paz, de novo, penso que a diversidade do homem e da sua existência e de suas especificidades faz com que muitas vezes você encontre pessoas que preferem o conflito, claramente têm apreço por situações de enfrentamento, que desfrutam da imposição da própria energia sobre as demais e desfrutam do risco de ver suas potências subjugadas por uma potência superior. Senão não haveria MMA, né? Nem Ultimate, nem boxe, nem, né? Então, eu penso que a complexidade da vida humana é tão grande que nem mesmo a paz, alguma coisa tão obviamente boa, é por si só garantidora de felicidade. Haverá muita gente que morreria de tédio em situação de paz absoluta. Terceira pergunta é da mídia, né? Capitalismo, Ásia. Desculpa. Sobre a ideia de sociedade capitalista, consumo e se a Ásia. É uma imposição de mercado, se os países que não são capitalistas. Bem, eu imagino que, como eu disse, cada sociedade, em épocas diferentes, e mesmo na mesma época, mas na sua diversidade, cada sociedade, para se organizar, para conservar uma certa ordem, se organiza de maneira a definir uma gestão das energias vitais, não é? A leitura de Eros e Civilização do Marcuse é aqui amplamente recomendada, não é? Então, cada sociedade tem um jeito próprio de canalizar
a libido, canalizar as energias vitais em direção de troféus legítimos e autorizados. Se não fizer isso, haverá o estado de natureza, o caos, a guerra de todos contra todos e assim por diante. E aí, eu diria que as sociedades ditas capitalistas, de fato, têm uma forma particular de orientação das energias daqueles que delas participam, que é diferente de outras sociedades. Mas isso não significa que nessas outras sociedades não haja preocupação análoga. Assim, na sociedade feudal e mesmo antes dela, é possível resgatar as formas específicas de orientação, de educação e de civilização dos membros da sociedade para que possam, de forma ordenada, perseguir aqueles troféus que, uma vez alcançados, trarão distinção, trarão reconhecimento, trarão glória, trarão prazer, trarão aplauso, e com isso toda a sociedade habilmente, através desse encaminhamento, impede que essa nossa enlouquecida energia dispersa poderia produzir de dano para a convivência. Então, eu concordo totalmente com quem fez a pergunta. É claro, existe na sociedade capitalista uma especificidade e o consumo faz parte dessa especificidade, pelo menos o consumo tal como ele é entendido nas sociedades capitalistas, de tal maneira até, lembrando do grande Jean Baudrillard, nosso amigo do Brasil, que veio tantas vezes aqui nos visitar, no seu livro Sociedade de Consumo, dirá que a forma clássica de apresentação de si e de construção do próprio discurso identitário na sociedade capitalista é através de práticas de consumo. Consumo, logo existo. E, portanto, se antes nós nos definíamos pelo nome de família, depois passamos a nos definir pela empresa onde trabalhamos, e depois, em algum momento, nos definimos pelo pertencimento a esse ou aquele clã, tribo, cidade e assim por diante, hoje a sociedade cobra de nós que nos apresentemos, que ofereçamos a nossa diferença específica a partir das nossas práticas de consumo. E essa é uma característica da nossa sociedade atual, marcada pelo sistema capitalista. Portanto, totalmente de acordo com quem fez a pergunta. Acho que era a minha contribuição. Eu acredito que felicidade é um conceito histórico. Logo, mesmo que o capitalismo seja um fenômeno com certas especificidades, ele é bastante internacionalizado hoje. A China é um país que descobriu com Deng Xiaoping o lema enriquecer é glorioso. Na China, a ideia de enriquecimento, de ter empregados, de ter um alto consumo, tornou-se um objeto, mas naturalmente, em cada país asiático, em cada lugar, o consumo não é tão expressivo ou tem as mesmas características. Então, hoje, o capitalismo precisa, na nossa maneira de interpretá-lo, ele precisa de funcionários felizes. Porque funcionários felizes, e por isso há tantas palestras motivacionais, tanta premiação, tanto funcionário do mês, tanta imagem colocada ali, para que a pessoa se sinta feliz, tanto discurso de que nossa empresa é uma família, e que aqui a gente se ama bastante, e aqui a gente não explora ninguém, porque a gente tem um projeto. Tudo isso proporciona encontros e as famosas festas da firma no fim do ano, em que as pessoas devem ser felizes nessa festa. A ideia de que um funcionário feliz tem menos demandas trabalhistas e veste mais a camiseta da empresa. Quando eu estou dizendo isso, não é uma denúncia de uma postura radical de esquerda, mas a conclusão, um pouco no esteio do que disse o Clóvis, de que sim, se você foi treinado e educado para isso, um apartamento de 500 metros quadrados, um carro importado
E um cargo importante pode lhe trazer a felicidade. Ela é verdadeira? História não pergunta se algum valor é verdadeiro, mas se alguma época tornou aquilo verossímil, aceito e validado. Felicidade já foi a felicidade pública, a felicidade do Estado. Felicidade já foi a paz social a qualquer preço. Felicidade, já que a pergunta outra tocou na paz, nós devemos lembrar que o único prêmio Nobel de Medicina de Portugal é de um médico, Dr. Egas Muniz, que inventou a lobotomia, ou seja, inventou uma cirurgia de tal forma hábil que pacientes muito agressivos se tornavam totalmente pacíficos. Temos que entender que naquela época não havia nenhum medicamento de controle dessa agressividade e que era um avanço. Mas a lobotomia tornava o ser humano uma samambaia, completamente dócil. E aí a paz voltava à família. Paz de quem? Não do paciente. Paz da família. Ou seja, paz é um valor que tem que ser pensado. Nós falamos em paz cartaginesa. Nós falamos em paz, como na doutrina Roosevelt, o corolário Roosevelt da doutrina Monroe, quando o presidente Theodore Roosevelt diz: se os países da América Latina, Central, comprarem tudo que nós vendemos, não colocarem nenhum obstáculo ao nosso mercado, aceitarem todas as nossas demandas, nós estaremos em paz com eles e nunca os invadiremos. Ou seja, se você concordar com tudo o que eu quero, nós seremos um casal harmônico e em paz. A condição disso é a negação do outro. Mas, como foi dito pelo Clóvis, e eu reforço, como não há um modelo, talvez submeter-se a outro seja uma felicidade, mais para 50 tons de cinza. Especialmente se a pessoa autoritária for muito rica, porque autoritário e pobre é dramático. Né? Autoritário e rico, tudo bem. Né? Com isso, um pouco, acho que tirando um pouco a nossa alegria, não há um modelo. Eu não tenho certeza se a minha avó, que conheceu seu noivo um pouco antes de casar, em 1935, no interior do Rio Grande do Sul, num casamento arranjado, quando ela tinha 15 anos, eu não sei se minha avó foi mais feliz ou menos do que alguma jovem de hoje que faça muito test drive antes do casamento e faça experiências. Eu não sei se alguém que tem maior liberdade de escolha, já que a liberdade gera angústia, voltando a Sartre, do que uma pessoa que há 300 anos tinha a profissão definida pelo pai. Como Jesus foi carpinteiro porque José o era. Ou tinha seu casamento arranjado pela família. E a escolha da família era mais sábia da escolha individual, como adverte Shakespeare, já que em Romeu e Julieta, a escolha dos dois leva ao caos. Se eles tivessem seguido o conselho dos Montecchi e dos Capuleto, não teria havido o problema. Se hoje nós temos mais escolhas, e o café hoje pode ser descafeinado, pode ser com espuminha, pode ser com pau de canela, pode ser com adoçante líquido ou em pó, pode ser com estévia, pode ser sem açúcar, pode ser expresso ou pode ser passado, pode ser coado em coador de papel ou de pano. Se hoje nós somos muito mais felizes ao tomar café do que minha avó, que passava num bule de louça ágata e dizia: é café. E pronto, se você não quiser, saia da mesa. E tinha apenas essa escolha. Não sei se a Coca, sendo diet, light, com cereja, com meio limão espremido, com limão Tahiti, mas sem gelo, ou com gelo, sem limão, mais galego, ou com limão siciliano, ela é expressivamente mais saborosa do que na minha infância, quando havia Coca. Simplesmente Coca. E como ela era superior ao que suco, na nossa percepção da infância, nós éramos muito felizes tomando Coca, porque na pobreza tomava-se que suco, mas na riqueza tomava-se Coca e refrigerante. Então, com tudo isso, eu não tenho certeza se a felicidade está associada à liberdade ou à liberdade de consumo. Países com alta renda, como o Japão e a Suécia, têm altos índices de suicídio. O Haiti, segundo a ONU, não registrou nenhum suicídio recente. Talvez porque não haja registros confiáveis. Talvez porque as pessoas sejam mais felizes ou menos inclinadas ao suicídio, que é a falência absoluta da esperança, nesse mistério humano que produz a felicidade. E para encerrar esse mistério, um dos nossos mais brilhantes
intelectuais do século XX, Stefan Zweig, enfrentou a barbárie do nazismo na Europa, enfrentou perseguições, conseguiu, como Freud, fugir da Áustria nazificada, veio com sua esposa para o Brasil, e aqui foi recebido com festa, deram a ele uma casa em Petrópolis, e como ele escreveu um livro lindo, Brasil, o País do Futuro, tendo o nazismo por trás e a serra de Petrópolis pela frente, como ele escrevia, araras e tucanos voavam no fim da tarde, e ele era respeitado sendo um intelectual e não perseguido por ser um judeu. Ele olhou para toda aquela felicidade em Petrópolis junto com a esposa e se matou. Não tolerou a felicidade dessa selva tropical e ele se matou, fez um pacto de suicídio e se matou no Brasil. O ser humano é muito complexo. Não existe fórmula, isso nos torna livres, e essa liberdade traz angústia, e essa angústia hoje, de vez em quando, para que eu não precise dizer o que é certo e errado, o que é bom ou o que é mal, o que é útil e o que é belo, eu procuro em gurus ou nas redes sociais. Num determinado café filosófico eu disse, não me ouçam como guru, porque eu não sou, critiquem, pensem, contestem. E ao final uma senhora me abraçou e disse, eu adorei a sua frase sobre não ser guru, e doravante eu vou segui-lo em todas as redes e ler tudo o que o senhor escreve, porque eu achei que a gente tem que se libertar dos gurus, realmente. Não tem jeito, gente, é assim mesmo. Obrigado.